Saravá Umbanda. Estamos aqui mais uma vez em nossas aulas, falar um pouquinho sobre a espiritualidade, falar alguma coisa sobre essa grande religião chamada Umbanda. Estamos na 12ª aula, uma aula que tenho certeza que vai enriquecer ainda mais o saber de cada um daqueles que estão vindo buscar aqui nas aulas o entendimento sobre a nossa religião. Falar sobre os planos espirituais, falar sobre a questão da manifestação espiritual mais uma vez, para que a gente possa ter uma interpretação muito positiva daquilo que a gente vem fazendo em relação aos estudos e às nossas aulas. Respondendo também a perguntas dos nossos alunos que vêm aqui nos acompanhando em nossas aulas. Que você possa ter uma boa aula e que essa aula seja exatamente aquilo que você veio buscar aqui nas nossas aulas de Umbanda. Eu Saravá fraterno a todos. Brado na aldeia, brado na cachoeira em noite de luar. Do alto da pedreira vai fazer justiça pra nos ajudar. Saravá Umbanda, estamos mais uma vez aqui em nossas aulas, passando informações que são valiosas à nossa comunidade religiosa. Falar sobre a Umbanda, a grande religião que se manifesta para a caridade, para a evolução, para o entendimento. Lembrando que são situações bem interessantes, a questão do ser humano, que é aquilo que nós estamos trabalhando para que ele possa se entender, se compreender, se melhorar. Nós temos aí a aula de preceitos, temos aí a aula de mediunidade, de desenvolvimento mediúnico, dos assentamentos. O médium ele tem que realmente ser o espelho da religião. Médium e religião são situações distintas. E a religião, ela comporta um universo de informações. Dentro da doutrina da Umbanda tradicional, nós temos alguns tipos de pensamento e apontamento que muitas vezes você que é médium não vai encontrar dentro da sua doutrina. Mais uma vez falando, não quer dizer que está errado alguma coisa. É exatamente esse lado plural que existe dentro da religião. Todo ser humano, ele vai até um ponto onde ele tem que fazer o quê? Tem que buscar se melhorar. Tem que reformular muitas coisas na sua vida. Tem que mudar alguma coisa para que ele possa atingir os seus objetivos. E para a gente criar uma analogia muito legal, falar aqui sobre a águia. A águia, quando ela chega a uma certa idade, a um certo tempo de vida, o seu bico ele começa a crescer e curvar de uma forma que ele não consegue mais se alimentar corretamente. As suas garras elas crescem e não conseguem mais pegar ou caçar. Aí o que acontece com essa águia? Ela se recolhe nas montanhas, se recolhe nas pedreiras, faz o seu ninho distante. E ali a águia ela tem duas opções. Ou ela morre de fome, ou ela se transforma. E o se transformar é doloroso. Por que eu estou falando aqui nessa aula? Porque tudo aquilo que a gente faz na vida, existem momentos que a transformação, a mudança, ela é dolorosa. E a águia, para ela tirar aquele bico para nascer um novo, de forma muito dolorosa, ela bate na pedra, aquele bico, até ele quebrar, para que venha um bico novo. Vindo o bico novo, ela arranca as garras velhas, de forma muito dolorosa, para nascer garras novas. E assim ela se refaz e vive muito tempo.
Dentro da espiritualidade não existe, como eu já falei, varinha de condão, que você olha, a sua vida vai se transformar, você tem aqui uma vela para você. Não, não é isso. Tudo é uma questão de ação e reação, de sintonia com coisas boas, de transformação de vida. Lembrando, para você mudar uma realidade ruim, você tem que mudar determinados costumes que você está tendo. E para isso a gente tem a religião, para que a gente possa se envolver com ela de tal maneira que a gente encontre caminhos para se melhorar, se transformar e alcançar o objetivo necessário. Hoje falar de planos espirituais, os planos espirituais eles nos levam também a ver a necessidade que todos nós temos desta transformação, seja ela da interpretação, seja ela você trazendo para o seu dia a dia, para que você possa se melhorar. Dentro de um trabalho religioso, existem coisas que acontecem que nós não enxergamos. Existem coisas que ali estão, que quando nós passamos a entender, a estudar, nós valorizamos ainda mais a religião que nós estamos. Sempre vou falar. A melhor religião que existe é a Umbanda. Porque ela tem tudo aquilo que você precisa. Ela tem tudo aquilo que realmente vai fazer com que você alcance seus objetivos na vida. Lembrando que nós nascemos, vivemos e desencarnamos. Nascer, viver e morrer é uma ação natural para todos nós. Falar da vida é muito bom. Falar da vida após a vida é melhor ainda. Entenda isso. Tá? Então entender exatamente esse universo, ele é valioso para que a gente possa ter essa sintonia boa, sempre agradecendo a Deus, que a gente possa pedir ao Criador e aos nossos orixás para que tragam sempre vibrações positivas a todos nós, e que você que está assistindo essa aula, que você receba as vibrações de elevação, de cura, de paz, de prosperidade, de coisas boas na vida. Se você está passando por alguma dificuldade, entrega na mão de Deus. Entrega na mão de Deus e vai, porque os orixás estão ali. E por que nós temos que entender os planos espirituais? Muitas pessoas, dentro das várias explicações, eles quantificam os planos espirituais, cada um dentro do seu critério, e cada um dentro da sua doutrina, e cada um dentro do seu estudo. De uma maneira bem simplificada. Criador, Deus, que envolve tudo, envolve todo o universo. Como nós já falamos na cosmologia de Umbanda, como nós estamos falando desde o início das nossas aulas. Depois nós encontramos os orixás planetários. É o nome mais adequado que eu encontrei para falar para vocês aqui em nossa aula. Por quê? Porque são aquelas vibrações planetárias citadas, onde nós temos aí as forças dos planetas que regem os dias da semana, e que regem a força dos orixás, e que automaticamente rege a todos nós, através dos horários, nos trazendo todas as vibrações que necessitamos. Seguindo os orixás planetários, encontramos os orixás naturais. Quais são os orixás naturais? É aqueles que estão dentro da estrutura dos pontos de força da natureza. Então nós temos os orixás naturais. Lembrando que isso é tudo uma linha reta de força, que daqui a pouco vocês vão entender melhor. Após os orixás naturais, nós temos os guias espirituais. Os guias de esquerda, os guias de direita, como eu costumei falar para vocês aqui. Depois dos guias espirituais, nós entramos na esfera dos espíritos humanos, que estão dentro de um outro tipo de contexto. Então é o plano espiritual, onde temos os espíritos que estão sendo preparados para a reencarnação, onde temos os espíritos adormecidos em seu campo mental,
e onde existem os espíritos caídos, os espíritos que estão no infortúnio. Lembrando que tudo isso está dentro de frequência. Aonde estão os planos espirituais? Onde estão os planos da criação? Está. A nossa frequência é que determina onde você está ligado, hein? Isso é muito bom. Depois tem o quê? O plano humano encarnado. Os seres humanos encarnados. E por que eu trouxe essa aula hoje? Nós estamos na 12ª aula, falando sobre os planos espirituais. Exatamente por pergunta que foi feita e a gente procura responder através de aula. Pai Ortiz, eu não entendi esse negócio de orixá ou ligado à questão dos planetas. Eu não entendi, então é muito fácil de compreender, tá, gente? Uma força divina de Deus, vou pegar aqui uma força da criação. Essa força ela desce da criação, passa pela vibração planetária, pelos orixás naturais, pelos guias, pelos espíritos e vem até o plano humano. Para ficar bem simples para vocês. Suponhamos que esta força seja uma força de Xangô. A vibração da criação, ela está em tudo. A força planetária, ela sustenta os pontos de força, que são os orixás naturais, que automaticamente estão ligados aos guias espirituais, que são os nossos caboclos, as nossas caboclas, aí vem baiano, os guias espirituais se dividem em outros planos, né? Como eu falei, quantificar os planos espirituais não é a ideia desta aula, mas mostrar de uma maneira clara de como é que aquela força atua em nós, tá bem? Passa pela força dos espíritos recebendo, onde eles recebem as vibrações benéficas, chegando até o plano humano, tá? Agora é lógico, uma barra de ferro, nosso corpo precisa de ferro, inclusive eu já citei isso para vocês, nosso corpo precisa de ferro. Se você não tiver ferro no seu corpo, como um elemento de sustentação, você fica anêmico e você pode até morrer. Mas o ferro você pode absorver através do feijão, mordendo uma maçã, que ali contém o ferro, que é uma força mineral que está no nosso organismo para nos sustentar. A mesma coisa são as vibrações. A vibração da criação está em nós. Mas como é que nós absorvemos isso? Sempre falando, sintonia e frequência. Tá? O campo mediúnico do umbandista, ele já falei que é diferente das demais religiões. Nós estamos preparados para a manifestação de forças importantes da criação. Orixá planetário não incorpora, porque é a força do planeta. Orixás naturais que estão linkados à força da natureza, estes se manifestam. Para a gente entender, o mesmo orixá que se manifesta no candomblé, que são orixás naturais, dentro de uma outra roupagem, se manifesta na Umbanda. Ortiz, nós incorporamos os orixás? Incorporamos. Aí teve uma pergunta, mas teve uma mãe de santo que falou que não se incorpora o orixá porque tem uma força muito grande e o corpo não aguenta. Não é isto. Não é que o nosso corpo não aguenta. Se o seu campo mental não está preparado e você não tem um assentamento realizado para aquela força realmente ela não se sustenta em nossa vida. Não se sustenta em nós. E a manifestação ela se dá através do elemento que está ali, representando a força da natureza, nos dando sustentação para que haja a manifestação do orixá natural. Tá bem? Caboclo, aí tem o caboclo, vamos falar aqui, Xangô, orixá natural. Aí tem o caboclo de Xangô, que é o guia. É diferente, como eu já falei em aula, às vezes você vê
dentro do culto da religião de Umbanda, você vê a manifestação do médium, quando ele incorpora um guia, o guia ele tem uma situação. O guia vai lá, o guia vai riscar o ponto, o guia pode verbalizar. O orixá ele não verbaliza. Ele vem, traz aquela força para o ambiente, estabelece aquela vibração, faz o seu trabalho e retorna para o plano natural. Vai ficar bem interessante isso daí. Então, os planos espirituais, eles funcionam desta maneira, para que a gente possa entender. Então, nós temos aqui orixás planetários, que é a sustentação das vibrações dos planetas, que sustentam as forças dos orixás naturais. Estes se manifestam nos médiuns de Umbanda, entendamos isso, que por sua vez dão sustentação também ao plano espiritual, onde os espíritos estão recebendo as vibrações da força orixá também, que é o processo da evolução. Nos planos espirituais, os espíritos que desencarnaram, os espíritos que estão ligados à força espiritual da Umbanda, eles estão umbandistas. Existem colônias, planos espirituais, colônias de religião, de religiosos. E eles são acolhidos conforme a sua interpretação e seu entendimento espiritual. São acolhidos nessas colônias também conforme, como é dito, usando a didática de outras religiões, né? Conforme as suas obras. Então, o que você tem feito? Conforme o que você faz na vida enquanto ser humano encarnado, nós vivemos um dia a dia onde você tem que estender a mão ao próximo, onde você tem que fazer com que a sua espiritualidade, utilizando do preceito religioso de Umbanda, você agindo corretamente, o dia que você faz o desenlace do corpo físico, você vai estar indo para uma esfera aonde ali estão forças espirituais ligadas à Umbanda. Guias espirituais, o plano onde estão os guias espirituais, que é a Umbanda, que eles dão assistência aos espíritos que participaram da Umbanda. A chamada Ruanda, no astral da religião de Umbanda, é onde você, minha irmã, meu irmão religioso de Umbanda, que fez exatamente as suas práticas espirituais de maneira correta, que agiu dentro dos preceitos, você vai estar herdando esta esfera. Então, entender e interpretar as esferas e os planos espirituais de uma maneira bem simples, tá? Bem simples. Mas o espírito passa por ali, passa por acolá. Não é essa a intenção. A intenção é falar que existe os planos, que existem forças orixás e dos guias que se manifestam e que estão todos ligados dentro de um conjunto de forças que propicia a nossa evolução. Então, estamos aqui avaliando a força que se manifesta através dos planos da existência e avaliando o que acontecerá conosco quando nós desencarnarmos. O processo do espírito humano é o orixá natural, ele tem uma característica, por mais humanizada que a gente coloque, é uma força, é uma energia que está na natureza. Nós humanizamos para criar aquela simpatia, né, das iabás, dos orixás femininos, ou dos orixás masculinos. Você cria aquela ligação através do seu campo mental. Você cria aquela força no seu campo mental de ligação com uma força que é simpática a você. Então, isso daí nós temos esta habilidade. Assim como em outras culturas, né?
Então, se você for pegar as divindades egípcias, você vai ver ali que os deuses do Egito, eles estão dentro de uma cultura que é simpático a eles. Se você pega a cultura de outras religiões, você tem seres divinizados que eles estão com uma roupagem dentro da cultura a qual pertence àquele tipo de comunidade de interpretação espiritual. E dentro da Umbanda, a gente tem essa característica de criar essa linha de afinidade com as divindades orixás, que está ligada exatamente à vibração e o culto afro, que é muito bonito. Então a gente tem essa correlação, a gente faz aquela ligação com os santos católicos. Tem muitos terreiros que têm nos seus altares os santos católicos e tem muitos terreiros que têm nos seus altares os orixás africanos. Qual que é a diferença? Em termos de força e energia, diferença nenhuma. Tá? É lógico que depende, como eu falei, depende da doutrina que você tem dentro do seu terreiro. Para mim é indiferente se eu tenho lá um orixá africano ou se eu tenho um santo católico representando um orixá. Porque o que mais importa é o que está por trás da simbologia, que é a força divina de uma divindade, que ela não enxerga na gente essa divisão étnica que nós temos o hábito de fazer. Então a divindade, ela nos enxerga como seres humanos. E nos enxerga pelo espírito, nos enxerga pelo coração. Por isso que fico muito feliz de ser um religioso de Umbanda, porque dentro dessa força espiritual onde acreditamos na reencarnação, nós já participamos de outras existências dentro de outros grupos étnicos. Então, se hoje eu estou encarnado, uma roupagem carnal branco, em outras eu fui amarelo, fui negro, fui... Então tem essa característica que nos deixa tranquilos, principalmente dentro dessa visão que a gente tem que ter para com os outros. Então, dentro do aspecto evolutivo, é sempre importante ressaltar que a religião de Umbanda, ela tem esse tipo de pensamento, principalmente dentro da doutrina que eu estou passando, e espero que a gente possa ter esse tipo de entendimento. Se incorpora o orixá natural, através de preparo, através do desenvolvimento mediúnico, se incorpora os guias, através de preparo, através da interpretação dos campos espirituais e tudo mais. Então nós temos o campo mediúnico preparado para esse tipo de finalidade, tá bem? Então essa aula ela vem exatamente dentro desse contexto, mostrando a importância desta visão em relação à criação dentro do aspecto dos orixás planetários, dos orixás naturais, dos guias espirituais, né? Também chamados, os guias espirituais dentro de outras nomenclaturas são chamados de intermediários e intermediadores, são seres que estão dentro desse campo, né? Orixás intermediários e intermediadores são, em outras línguas são chamados de orixás menores. Eu chamo de guias espirituais para ficar mais fácil. Então eu espero que a gente tenha compartilhado de algo que venha enaltecer ainda mais a nossa comunidade religiosa, a nossa religião. Lembrando que a espiritualidade ela é extremamente vasta no que se diz respeito ao contexto do seu conteúdo. Tudo aquilo que nós falamos em qualquer tipo de religião, dentro de uma visão de estudo teológico, que isso é um estudo teológico, estudo de Deus. Teologia significa estudar Deus. Doutrina de Umbanda significa você passar um atributo de melhoria do ser humano enquanto religioso, que é aquilo que nós estamos passando. Eu costumo dizer aulas de Umbanda, que engloba tudo isso e que na verdade vem de encontro àquilo que nós tanto necessitamos, que é exatamente uma compreensão dentro de um aspecto
que seja genérico a todos nós, assim como a religião é uma grande síntese da espiritualidade, da interpretação do Criador, e que a gente possa absorver isso sempre com muita tranquilidade. Lembrando que você, enquanto médium religioso de Umbanda, tendo esses ensinamentos e entendimentos, você melhora a sua qualidade de vida. Porque olhar para a natureza e respeitar a natureza, olhar para o ser humano, enxergar no ser humano a natureza de Deus, é exatamente aquilo que faz com que a gente chegue no ponto de você ser um representante da espiritualidade de uma religião. Então seja um bom representante, que a gente possa seguir aqui em nossas aulas, sempre apresentando coisas boas que vão fazer com que você pense. O médium de Umbanda tem que pensar. O médium de Umbanda tem que buscar no seu íntimo aquilo que ele necessita para a sua elevação, para a sua evolução. Lançando a luz no nosso consciente e inconsciente. Lembrando que o nosso inconsciente, muitas vezes, ele atenta contra a nossa própria característica de pensamento positivo. Então, fixe a sua vibração, o seu pensamento na elevação e na evolução. Meu saravá a todos, espero que vocês tenham absorvido aí sobre as nossas aulas, sobre essa aula específica, que é a aula sobre os planos espirituais, e que possamos seguir adiante, passando informações importantes para a nossa comunidade religiosa, para aquele que é estudioso da Umbanda, para aquele que faz parte da assistência. Lembrando você que é da assistência, coloque a roupa branca e venha fazer parte da Umbanda. Não esqueça de dar o nosso joinha aí, compartilhar os nossos vídeos, se inscrever em nosso canal e até a próxima aula. Ventou bem forte, a mangueira nem tremeu. Ventou bem forte, a mangueira nem tremeu. Quando ouviu sua gargalhada, todo mundo estremeceu. Quando ouviu sua gargalhada, todo mundo estremeceu.